Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós podemos estar de volta para podermos compartilhar a palavra de Deus com você, com sua família, no intuito de levarmos as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo, como pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus Cristo, a uma vida mais profunda, uma vida de maior intimidade e de crescimento espiritual para a glória de Deus. Então, nós estamos, neste momento, aqui para compartilhar alguma coisa que nós entendemos ser de relevância para que as nossas vidas espirituais estejam sendo cuidadas, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso realize em nós tudo aquilo que Ele intenta em seu coração. E o estudo que nós queremos compartilhar com você hoje à noite é este. Estamos debaixo de uma lei espiritual. Estamos debaixo de uma lei. O nosso objetivo aqui é de passar a você o entendimento de que no reino de Deus, no reino espiritual, tudo acontece segundo a revelação que está contida na palavra de Deus. Isso porque a palavra de Deus é imutável. Agora, parece lógico às pessoas de que seja assim. Porém, o cumprimento fiel destas verdades estabelecidas por Deus em sua palavra nem sempre são vividas de fato na vida real de cada pessoa. Então isso compromete a sequência, a prosperidade espiritual do amadurecimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que nós vamos utilizar é o texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 7. No contexto das nossas vidas, quantas vezes alguém quebra um estatuto bíblico, sabendo o que está fazendo, mas não possui forças para evitar tal desobediência? Você já experimentou isso? Eu sei que isso está errado. Eu sei que a Bíblia diz para que não é para fazer. Mas, no furor do momento, na emoção do momento, o que seja, nós acabamos fazendo o contrário. Então, isto tem consequências. Isso é muito comum nos dias de hoje. Fazemos isso na igreja, em casa, no trabalho e no convívio diário com as pessoas. Essa prática pecaminosa, ela traz consequências ruins e até mesmo desastrosas para as vidas das pessoas, sem que as mesmas se atentem ao fato de que tais males sejam apenas consequências da desobediência. Veja, eu fiz isso, logo aconteceu isso aqui. Se eu pecar, Deus me castiga, e se eu obedecer, Deus me abençoa. Nós não fazemos uma ligação
que existem leis. Existem coisas bem definidas por Deus. A santidade de Deus não pode ser violada. Mas Deus não exigiria de coisas de nós se não fossem reveladas a nós. Por quê? Porque nós estaríamos em ignorância e nós não deveríamos responder a uma coisa que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Por isso, isso se torna uma desobediência e, consequentemente, por causa das leis espirituais que nos regem, consequências acontecem. Então, cremos que o conhecimento das leis divinas nos leva a uma consciência no intuito de reordenarmos as nossas ações, a fim de que possamos viver o melhor de Deus em nossas vidas aqui na Terra. Esse é o propósito que nós temos em Cristo Jesus. É o nosso propósito como filhos de Deus, cada dia melhorarmos e sermos mais úteis para o nosso Mestre. O reino espiritual, ele é constituído de leis. E estas leis são espirituais por natureza e elas são invioláveis. Ou seja, não podem ser transpostas. O nosso Deus é um Deus santíssimo. Então veja, quando Ele estabelece certas coisas, Ele estabelece para que nós possamos nos achegar a Ele. Deus não estabelece as suas leis para que nós possamos ser afastados deles. Não. Mas como Ele é santo e nenhuma impureza vai entrar no âmbito da sua santidade, então Ele estabelece coisas pelas quais, obedecendo a estas leis, nós somos purificados pelo Espírito de glória divina e podemos então, o quê? Conviver na companhia, sendo usados para a glória de Deus. Então, assim como as leis físicas trazem consequências muito sérias à vida das pessoas na Terra, assim também as leis espirituais acarretam consequências espirituais nas vidas daqueles que as violam. Então, é muito simples, na realidade. A quebra do mandamento divino, ela produz, ela desenvolve o seu mal imediato. Então, não é Deus fazendo. Ele disse, façam assim para não ser assim. Ou seja, façam assim para que eu possa mantê-los dentro disto aqui. Então, são parâmetros, são coisas bem definidas, que somente vão estar dentro delas aqueles que possuem a revelação de Deus, ou seja, possuem a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos o quê? Gozar do melhor de Deus. Não vamos confundir aqui a questão de, por exemplo, eu sou imperfeito e não posso chegar na presença de Deus. Eu não estou afirmando isso. Eu estou afirmando que existem leis que regem e trazem consequências. O caminho do céu foi aberto. Veja, o véu foi rasgado de cima a baixo. Eu hoje tenho acesso ao trono de Deus, imediato, através do Espírito Santo, pela oração, pela comunhão com o Senhor. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de leis que regem o reino espiritual. E que quando nós quebramos, nós entramos no âmbito do mal, e aí o mal começa a ter seus efeitos sobre nossas vidas enquanto vivemos neste corpo aqui na Terra. Então muitas pessoas dizem, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Ele culpa Deus como se Deus fosse uma pessoa ruim, que estivesse olhando e buscando a quem erra para ele punir.
Mas não é assim. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer que você venha para Ele, e Ele diz assim: olhe, não faça assim, porque o mal está aí. O mal está perto de você. O inimigo, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar, para que vocês se acheguem em mim, para que vocês estejam comigo, para que vocês estejam debaixo da proteção e eu dispense as bênçãos que vocês necessitam aqui. Vocês precisam estar dentro do quê? Dos parâmetros e dentro da dimensão do meu reino. E assim as bênçãos chegam até você. Então, não é Deus que vai punir, não é Deus que vai fazer isso aqui. Ele diz: aqui é o lugar santo, este é o lugar da bênção. Nós, arrastados pelo pecado e arrastados pelos nossos sentimentos carnais, vamos e ultrapassamos os limites e, consequentemente, o que acontece? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Porque se eu plantei para a carne, então da carne eu vou colher corrupção. Mas nós vamos desenvolver este ponto mais detalhadamente, porque este é o propósito do nosso tempo aqui juntos. Então veja, o que está sendo instruído na palavra. Alguns aspectos importantes que nós podemos extrair desse verso como lição para nós, como ensino para nós. Não é? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: mas, no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, veja, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, quando nós vemos esta conjunção, mas, isso nos leva automaticamente a entender que alguma coisa foi falada, alguma coisa foi dita antes, foi nos passado antes. Então, nós temos essa conjunção que também traz uma ideia de adição, ou seja, além do mais. Entende? Porque Deus vem construindo todo um pensamento, Ele vem construindo toda uma revelação. E agora nós estamos chegando ao ápice dessa revelação. Estamos chegando no final de uma carta que foi endereçada a uma igreja para trazer essa igreja para mais perto do Senhor, para maior serviço ao Senhor, revelando algumas estruturas espirituais pelas quais ela deveria ingressar, desprezando outras que a levaria a estar presa novamente ao jugo de servidão do inimigo. Então, liga algo informado ali atrás. E o que é que foi dito? O que é que foi instruído? Veja, que as pessoas que são espirituais corrijam aqueles que são surpreendidos em alguma falta. Então veja, quando nós entramos no aspecto, no âmbito da igreja, nós estamos entrando no aspecto do corpo. Porque o corpo de Cristo sendo formado em nós, ele começa a se manifestar em nós para que o corpo, que são os membros da igreja, possam agora entrar em quê? Em sintonia uns com os outros, ajustando uns aos outros, para que o corpo cresça e produza seu próprio aumento, ou a sua própria edificação. Então veja, que as pessoas espirituais corrijam aquelas que são surpreendidas em alguma falta. Então, isso se torna uma coisa muito nevrálgica, torna-se o centro de que o corpo de Cristo, ele não está para julgar pessoas, mas para o quê? Realinhá-las, para trazê-las para mais
perto de Deus, para tirar aquelas coisas que, vamos dizer, afastam as pessoas da comunhão com o Senhor. E no momento em que nós as recolocamos em comunhão com Deus, imediatamente nós podemos ver e medir este grau de verdade e de comunhão com o Senhor pela comunhão que as pessoas têm umas com as outras. Porque o mesmo Espírito de Cristo manifestado nelas começa agora a se manifestar por elas na direção umas das outras, para que nós possamos refletir o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que está dizendo aqui é que aquele que está sendo instruído, veja, aquele que está sendo instruído. A palavra aqui é a palavra catequeo, que significa o seguinte: anunciar, fazer soar, ressoar. Ou seja, ensinar oralmente, instruir, informar através de palavras. Então aqui nós precisamos entender um pouco mais o que o texto está nos levando a ver no reino espiritual. Veja, todos nós temos uma unção que ensina. Esta unção é o Espírito Santo. Então aquele que está sendo instruído, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras palavras, esse texto está dizendo o seguinte: se conecte com o Espírito Santo a fim de que você possa com ele realizar as coisas boas que Deus tem preparado para a sua casa. Ou seja, faça ele participante. Ou seja, você está conectado com ele para a boa obra, para realizar a obra de Deus. Então, isto nos leva também a uma outra dimensão, que se trata a dimensão mais horizontal. Quer dizer, se eu estou, pelo Espírito Santo, estou advertindo alguém, estou instruindo alguém, estou disciplinando alguém pelo Espírito Santo, então veja, a pessoa tem que fazer a outra participante, ou seja, tem que honrar aquela pessoa e ela tem que estar em obediência àquele que o instrui. Então, nós temos que entender isso porque são leis que foram estabelecidas que regem e guardam esses comportamentos na casa do Senhor. Livres do poder que atua na carne, libertos das obras carnais, devemos andar também no Espírito. Por quê? Porque eu faço participante aquele que me instrui. Ele me dá poder para eu poder me desprender das forças que operam na minha carne, para que eu possa exercer o trabalho que Deus me deu para realizar, que é de amar, de estar junto, de estar buscando aqueles que estão mais fracos, aqueles que caíram por causa de um descuido, por causa disso ali. Então, nós atuamos, fazemos participante aquele que nos instrui, para que nós possamos vencer o mal e também ajudar os nossos irmãos em Cristo. Então, nós temos de Deus um ministério excelente: suportar os mais fracos. Esse é o ministério. Uma obra excelente: suportar os mais fracos na igreja. E façamos isso, não de qualquer maneira, mas com o espírito de brandura, nos guardando para que nós mesmos não sejamos surpreendidos em alguma falta. Então, esse texto fala de quem estivesse instruindo outros, ou seja, logos, falando, comunicando, imita palavras proferidas a viva voz. Ou seja, fale dos preceitos morais dados por Deus. Ou, em outras palavras, o que lhe for revelado ao pensamento pelo Espírito Santo, que é o que nos instrui. Então eu faço participante o Espírito que me instrui para instruir, para poder trazer à existência essa viva interferência de Deus, com o objetivo de que cada pessoa na igreja seja elevada à estatura de Cristo.
O Espírito Santo é o que nos instrui. E através de nós, ele também instrui os demais. Então, nós temos, para nos guardar nesta dimensão de serviço a Deus e fazendo participante aquele que me instrui, o Espírito Santo, nós temos uma lei que a Bíblia chama a lei da semeadura. Então, o que é que a lei da semeadura diz? Ela diz que aquilo que eu planto, eu também colho, eu semeio. Lei é o que é estabelecido para nossa permanência dentro da vontade de Deus. A palavra nomos é qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, pelo costume. Lei, comando. Ou seja, uma lei ou regra que produz um estado aprovado por Deus. Veja, a lei não é para matar as pessoas, a lei é para que elas se posicionem dentro de um estado aprovado por Deus, para serem vasos úteis na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse estado de aprovação diante de Deus é pela observância do que é aprovado por Deus quando ele fala em sua lei. Então, nós precisamos entender o propósito da lei e não ficarmos julgando uns aos outros, apontando a lei na direção dos outros. Veja, a lei nos protege, mas aquele que está em nós e que nos instrui deve ser o quê? Por nós, acolhido e feito participante das coisas boas que eu realizo, porque sem ele nada eu posso fazer e nada você também não pode fazer. Por quê? Porque existe uma lei que rege isso. Ele diz, de Deus não se zomba. Então veja, se o inimigo quisesse entrar para produzir alguma coisa em benefício de Deus, ele não poderia. Por quê? Por causa da lei. Porque, veja bem, de Deus não se zomba. Quando uma pessoa movida pelo espírito maligno, pelos sentimentos que operam na carne, ela começa a fazer determinadas coisas dentro da casa do Senhor, produzindo divisão, produzindo qualquer tipo de dissensão, essa pessoa, ela está fazendo uma má obra. E o que Deus está dizendo é, de Deus não se zomba, porque se você estiver plantando estas coisas dentro da igreja, se você estiver semeando discórdias dentro da igreja, então isso que você está plantando, você vai colher, você vai semear. Por quê? Porque você está dentro de uma lei. E é por isso que muitas vezes nós olhamos e observamos pessoas que não prosperam, nem dentro da igreja e nem fora dela. Sabe por quê? Porque não estão atentos a esta lei e começam a semear todo tipo de discórdia, começam a semear todo tipo de coisas, jogando julgamentos, jogando questões que deixam pessoas em dúvida com relação à idoneidade da igreja, da direção da sua igreja, dos bons costumes da igreja. Então, a palavra de Deus diz, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Meu querido, a carne opera pelos desejos insaciáveis da concupiscência. E isso leva para a corrupção, ou abre a possibilidade para que os espíritos malignos possam atuar na pessoa e através da pessoa que espalha nos corações alheios coisas indevidas. Então, se nós plantamos para o espírito, nós fazemos ele participante das coisas boas. E quando nós plantamos para o espírito, do espírito, nós colheremos o quê? Vida, e vida em abundância. Essa é uma ordem divina. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, versículo 9 diz isso. Não nos cansemos de fazer o bem. O bem sempre terá sua colheita num futuro breve, mas uma ótima colheita. Ou seja, uma colheita abundante na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Pode ter certeza.
que o bem que eu planto para o Espírito que habita nas pessoas, o bem que eu faço para alguém, nunca voltará vazio. Em algum momento, mesmo que sejam anos depois, voltará para você como um dividendo, como um lucro, por causa da lei da semeadura. Eu plantei para o Espírito, do Espírito eu colho vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: as leis divinas foram colocadas na palavra para o nosso bem. Se andarmos no Espírito, teremos o poder de vivê-las no dia a dia das nossas vidas, garantindo uma semeadura para nossa plena alegria e prosperidade nas coisas espirituais. Louvado seja o nosso Deus e Pai Celestial. Muito obrigado, e que essa revelação possa entrar em seu espírito para sermos uma igreja melhor, sermos um corpo vivo de Jesus. Deus o abençoe.